Boa noite a todos. Todos possam se sentir bem na casa do Senhor. Iremos iniciar o nosso serviço de cântico cantando agora Perto de Ti. Perto de Ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a Ti. Vem me tocar com tua presença e teu poder. Derrama sobre mim teu Espírito e tua glória. Ensina-me o caminho para te encontrar. O meu querer hoje põe em teu altar. Perto de Ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a Ti. Ensina-me a cada dia amar o meu irmão. Olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Longe do teu amor não posso mais viver. Vive em mim, santifica-me, Senhor. Perto de Ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a Ti. Perto de Ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a Ti. Continuando, vamos cantar agora Minha Esperança. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, a esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor.
erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. De dia e de noite em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Amém. Agora vamos cantar o teu poder. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto. Vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Nosso coração dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém? Amém. Boa noite a todos. Nesse momento, convido todos a ficarmos de pé para cantarmos o hino Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus no Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Nesse momento, convido todos a ficarem de joelhos para fazermos uma oração. Oremos. Santo Deus maravilhoso Pai, Senhor, estamos perante Ti. Queremos, ó Pai, Te agradecer, porque mesmo, meu Pai, sem merecermos, sabemos que o Senhor nos ama. Que Teus santos anjos, Senhor, possam vir se fazer presente em nosso meio. Que nós possamos ser tocados por Ti nessa noite. E que toda palavra, meu Pai, que nós possamos ouvir nessa noite, que nós possamos colocar em prática em nossa vida. Vem ser conosco, nos protege. Nos livra, meu Pai, das armadilhas de Satanás. Fica com cada um de nós. Esse é o nosso pedido e agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Sinais que o tempo está chegando ao fim, estão acontecendo ao meu redor. Ainda existe tempo de aceitar o bom Jesus como o único e eterno Salvador. Já estamos na entrada, logo as portas se abrirão e veremos as mansões, nosso esperado lar. Entrando no lar com meus amados, ali cantaremos com os anjos. Face a face ali verei ao meu Jesus. Entrando no lar conhecerei Daniel, Salomão e Abraão, e sentado à minha espera está Jesus. Muita gente no caminho ficará para trás, uns dormirão, outros desistirão, outros tentaram crer, mas não tiveram fé. E o fim de tudo um dia ia chegar. Continuaram com suas vidas sem querer nada mudar. Não aceitaram o meu Cristo, rejeitaram seu amor. Entrando no lar com meus amados, ali cantaremos com os anjos. Face a face ali verei ao meu Jesus. Entrando no lar conhecerei Daniel, Salomão e Abraão, e sentado à minha espera está Jesus. Entrando no lar com meus amados, ali cantaremos com os anjos. Face a face ali verei ao meu Jesus. Entrando no lar conhecerei Daniel, Salomão e Abraão, e sentado à minha espera está Jesus. E sentado à minha espera
está Jesus. Amém? Amém. Boa noite. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. E é assim mesmo, não é? É um grande conflito. O ventilador já pegou fogo, o CD deu uma vacilada, mas o importante é que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Amém? Bom, deixa eu pedir à plataforma que possa então chegar antes que eu me esqueça, não é? Senão eu me esqueço novamente. Queridos, hoje estamos entrando na reta final dessa semana de oração da Mordomia Cristã. Depois nós teremos mais uma mensagem amanhã à noite e terminaremos então no sábado. Então já estamos nos encaminhando para o fim, mas Deus ainda tem muito a nos ensinar durante essa semana. E essa noite, a mensagem é de fundamental importância. É uma das mais importantes da semana, se não a mais importante da semana, porque trata de uma forma bem clara da mensagem que está sendo pregada a todo mundo para que Cristo venha e leve os seus para Canaã celestial. Então a mensagem de hoje é muito importante. Nesse momento que você possa ter o máximo de atenção, que possamos todos juntos partilhar dessa bênção que Deus tem preparado para mim e para você nessa noite. Amém? Bom, o tema da semana de oração, como todos sabem, é a esperança no grande conflito. Eu acho que hoje os slides vão ajudar. Não vão ficar mudando como ontem. Mas o tema dessa noite, em especial, é o alto clamor e o pequeno tempo de angústia. E o que é o alto clamor? E o que é o pequeno tempo de angústia? Nós vamos saber na mensagem dessa noite. Começando pelo alto clamor. O que vem a ser o alto clamor? O alto clamor é a última mensagem de advertência ao mundo, para que o povo de Deus, que ainda estiver em Babilônia, saia de lá e se junte ao remanescente. Opa! Nós precisamos entender também o que significa Babilônia e o que significa o remanescente. Nós vamos entender juntos nessa noite. Que mensagem é essa? Que última mensagem é essa de advertência ao mundo? Que significa esse alto clamor que já está sendo pregado? Que última mensagem é essa maravilhosa da palavra de Deus? E o que significa sair de Babilônia e se juntar ao remanescente? Mas para isso, como em todas as noites, vamos à palavra de Deus. E o texto que vamos ler se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14. É bem fácil de achar, é o último livro da palavra de Deus, e no seu capítulo 14. Amém? Apocalipse, o livro da revelação, que Deus revelou ao apóstolo João para que escrevesse e então nos mostrasse principalmente os acontecimentos da igreja cristã e os acontecimentos do tempo do fim. Apocalipse capítulo 14. Amém? Todos encontraram? Amém? Nesse momento vamos orar ao Senhor. Querido Pai, a mensagem dessa noite é muito relevante. Todas as outras também foram. Mas nesse momento suplicamos que o Teu Santo Espírito atue em nós com poder, para que possamos compreender
o real significado dessa mensagem intitulada O Alto Clamor, para que venhamos a tomar uma decisão e ficar ao seu lado. Nos use a todos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14, a partir do verso 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esses são os primeiros textos da palavra de Deus que lemos essa noite. Vamos ler bastante a Bíblia mais uma vez. E precisamos entender Apocalipse 14, dos versos 6 a 12, porque esses versos falam a respeito dessa última mensagem, da última mensagem de advertência ao mundo, desse alto clamor. Mas vamos entender esse texto por partes. Ele começa dizendo: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Nós já vimos essa expressão. Vi os anjos segurando os quatro ventos. Vi outro anjo agora. O que significa no Apocalipse essa expressão? Vi um anjo. Significa que, nesse contexto, há uma obra muito importante que está sendo executada. Quer seja por anjos mesmo, quer seja por homens, servos de Deus. O que o Apocalipse quer deixar claro, quando ele usa a expressão vi um anjo, é que há uma obra importante que está sendo executada. E que obra é essa? No verso 6. Ele está voando pelo meio do céu e ele tem o quê? Um evangelho eterno para pregar. E isso nós precisamos compreender. O evangelho que está sendo pregado por esse anjo, que representa a última mensagem, o alto clamor, é o evangelho eterno. Não é um evangelho novo. Não é um evangelho do Novo Testamento. Não é um evangelho da atualidade. Não é um evangelho revestido da roupagem do século 21. É o evangelho eterno. Porque a palavra de Deus é eterna. Porque Deus é eterno. E a palavra de Deus diz que ele não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus é eterno. E esse evangelho eterno, esse anjo estava voando pelo meio do céu, ou seja, ele estava se dirigindo a todo canto da terra. E ele estava pregando a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E o que ele dizia? Temei a Deus e dai-lhe glória. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso que significa que se você quer ser sábio, se você quer ser realmente um homem e uma mulher inteligente, se você quer andar iluminado por Deus, tema ao Senhor. E esse temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é reverenciá-lo e andar nos seus caminhos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Dai-lhe glória. Só a Deus devemos dar glória. E o quê? Pois é chegada a hora do seu juízo. Estamos vivendo o juízo de Deus nesse momento.
Nesse momento, o juízo de Deus está sendo executado nessa terra. Todas as pessoas que já morreram, elas já encerraram a sua história de salvação eterna ou perdição eterna. E os livros do céu estão sendo examinados, começando pelo primeiro homem que morreu, Abel, assassinado pelo seu irmão Caim. Começando por Abel, até chegar aos nossos dias. Há um exame sendo feito, e cada nome é passado em revista, e isso se chama o juízo de Deus. E em breve, quando houver o selamento, o juízo de Deus passará para os vivos que habitam nessa terra. Mas se eu e você dormirmos o sono da morte, selaremos o nosso destino eterno. E o nosso nome, então, fará parte do juízo de Deus. É chegada a hora do seu juízo. E o que? Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai. A Bíblia nos diz para adorar ao Senhor. Só Ele é digno de toda adoração. Agora há pouco, eu vi uma reportagem dessas muitas que ocorrem a respeito da idolatria moderna, que não me deixou surpreso porque é comum um ator, não é, daquele que faz a cabeça da garotada, dos jovens de hoje em dia, que fez o filme Crepúsculo, veio ao Brasil, não é, para promover o último filme dessa saga horrorosa. E ele veio ao Brasil e foi ao Rio de Janeiro e estava lá no hotel, e de repente ele saiu do hotel e foi na calçada, e foi uma histeria. As pessoas se jogavam no chão, as pessoas agarravam ele e gritavam e se descabelavam e choravam. Isso é idolatria moderna. É uma adoração. Muitos pensam que adorar é apenas quando eu adoro um ídolo, uma imagem, alguma coisa assim. Não. Existem ídolos modernos que não são feitos de madeira, não são feitos de gesso ou de outra coisa. São feitos de carne e osso. Existem ídolos modernos. E às vezes não é uma pessoa. Às vezes é uma paixão que eu nutro. Por exemplo, eu conheço pessoas que só conseguem falar da hora que acordam até a hora que dormem de futebol. Tudo gira em torno do futebol. Tudo. E isso vira o quê? Um ídolo. Um ídolo moderno. Por isso, o Apocalipse diz: temei a Deus e dai-lhe glória, mas ele diz o quê? Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E eu vou dizer uma coisa. Nós fomos criados para adorar. Existe algo dentro de nós que nos inclina à adoração. Coloca um homem numa ilha deserta para viver lá e ele vai adorar qualquer coisa. O sol, a lua, uma bola, um coco, qualquer coisa. Mas ele vai adorar. Porque fomos feitos para adorar. E se nós não adorarmos a Deus genuinamente, vamos colocar outra coisa para substituir. É natural. É natural. Se nós não adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração, algo vai preencher esse lugar que foi feito no nosso coração para adoração. Para adoração. Então precisamos realmente adorarmos ao Senhor. O Criador, o verdadeiro Criador de todas as coisas. Mas seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo que caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse segundo anjo e essa Babilônia, nós vamos ver no outro texto da Bíblia, daqui a pouco. Continuamos no texto. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ontem falamos sobre o quê? Sobre o selamento. Deus sela o seu povo, mas existe um povo que não é selado por Deus, é selado pela besta,
que é o inimigo, o diabo. Se você não é selado por Deus, você será selado pelo inimigo. E todo aquele que tiver essa marca, esse selo, beberá do vinho da cólera de Deus. E o selo de Deus significa a obediência à sua palavra, em especial aos seus mandamentos, a restauração da verdade do Senhor. Precisamos ser selados por Deus. Precisamos participar desse selamento. E eu queria destacar a última parte, o verso 12. Aqui está o quê? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança. Se você e eu queremos fazer a palavra de Deus, temos que ser perseverantes. Temos que perseverar até o fim, porque aquele que não perseverar até o fim não receberá a coroa da vida. É necessário a perseverança. E por isso, o apóstolo João destaca, depois de tudo o que ele disse sobre a pregação desses 3 anjos, sobre essas mensagens especiais, sobre esse alto clamor no fim dos tempos, ele disse: para você passar por tudo isso e ser fiel a Deus, você tem que ser perseverante. E você precisa o quê? Guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebem que há um todo envolvido. Hoje é muito fácil falar apenas na fé em Jesus, mas não em guardar os mandamentos. Mas esse é o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, o que fala sobre os acontecimentos finais, o que fala sobre o que ainda até não aconteceu. E se esse livro fala que devemos guardar os mandamentos de Deus, é porque devemos guardar os mandamentos de Deus. E se esse livro diz que temos que ter fé em Jesus, é porque temos que ter fé em Jesus. Então não basta guardar os mandamentos apenas. Os judeus faziam isso. E eles foram reprovados por Jesus, porque eles guardavam a lei, mas não tinham fé no Messias. Não tinham fé no Salvador. E não adianta ter fé em Jesus, como hoje em dia existe demais. Eu tenho fé em Jesus, eu amo a Jesus, mas não guarda os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. É isso que diz a palavra de Deus. Mas prossigamos. Um outro texto do Apocalipse vai falar a respeito da Babilônia, da grande Babilônia. Apocalipse 18, de 1 a 4 diz: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Olha, uma missão especial, uma grande obra a ser executada novamente. Outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz. Essa grande autoridade do anjo representa que a mensagem é poderosa, que a mensagem precisa chegar aos confins da terra, que todos precisam receber esse alerta. E ele diz com potente voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Vamos ficar por aí. Nesse momento eu queria fazer um breve resumo da história do cristianismo. Quando Jesus veio a essa terra, e depois que ele ressuscitou e ascendeu aos céus, deixou um punhado de discípulos, mas com o poder do Espírito Santo, e eles pregaram o Evangelho em todas as partes do mundo. Só que nessa pregação do Evangelho, eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos de todas as formas, porque o inimigo não queria que essa mensagem se propagasse. E a estratégia que o inimigo usava era a perseguição. A perseguição. O inimigo perseguiu a igreja. E por isso, se você vê
no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ali muitos cristãos que deram a sua vida pelo Evangelho. O apóstolo João morreu exilado na ilha de Patmos. O apóstolo Paulo teve a sua cabeça cortada por feras. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi o primeiro mártir, morreu apedrejado. Tantas pessoas. Tiago, o irmão de Jesus. Tantas pessoas que deram a sua vida em prol do Evangelho foram perseguidas, foram mortas. A arma do inimigo era essa, perseguição. E ele perseguiu a igreja, mas quanto mais ele perseguia, mais a igreja aumentava em número, mais o Evangelho prosperava. Então, alguns séculos depois, no 4º século da nossa era, por volta do ano 319, 320 até 325, um homem, imperador romano, Roma ainda dominava o mundo naquela época, era como se fosse um Barack Obama, se bem que os Estados Unidos hoje perdeu um pouco do seu glamour, mas era uma potência. E esse homem, Constantino, ele teve uma ideia fenomenal. Ele não conseguia exterminar os cristãos, então ele decidiu unir-se a eles. Ele se disse convertido ao cristianismo, mas ele entrou no cristianismo levando as suas práticas pagãs. E ele uniu a igreja cristã ao poder romano. E a igreja deixou de ser perseguida. E quando a igreja deixou de ser perseguida, ela passou a ser a igreja oficial do Estado. Então ela relaxou no seu fervor. E aí começaram a entrar na igreja práticas que até hoje se utilizam, como a oração pelos mortos, como a adoração de imagens, como o culto à mãe de Jesus, como o culto na época ao sol, que virou a veneração do domingo como dia santo de Deus, o que não está na Bíblia, e uma série de outras coisas. O purgatório, a doutrina do purgatório, a figura de um homem representando o poder da igreja. Tudo isso começou a surgir naquela época, e a igreja cristã foi se enfraquecendo na sua essência, que era a adoração genuína, a fé verdadeira e pura, a guarda dos mandamentos de Deus e o exame profundo da palavra. E ela foi perdendo. O inimigo viu que essa era a tática ideal. Não adiantava perseguir, porque quanto mais se perseguia, mais fervor havia. Então a igreja se tornou a igreja oficial do Estado. Mas o tempo passou, e séculos mais tarde, Deus usou um homem chamado Martinho Lutero para que pregasse numa igreja, numa catedral, 95 teses sobre os erros que a igreja estava cometendo por então. E a partir daí, fez-se uma reforma na igreja, que foi chamada de a Reforma Protestante. E o inimigo recebeu um golpe duro, porque a igreja que estava completamente fora dos caminhos de Deus, que era perseguida e passou a ser perseguidora. Se vocês estudarem sobre as cruzadas na Idade Média, a igreja passou de perseguida a perseguidora, porque a igreja perseguia aqueles que queriam continuar fiéis à palavra e não render honra a um homem como autoridade máxima da igreja. Mas aí veio a reforma. E na reforma, a intenção de Lutero era trazer de novo a pureza da igreja, a essência. Mas o inimigo já tinha uma estratégia pronta. E ele confundiu a mente de homens para que enveredasse por caminhos completamente diferentes. E a igreja cristã ela foi se subdividindo e se ramificando. Hoje nós temos
milhares de denominações cristãs. Milhares, onde só havia uma. Hoje existem milhares e milhares de denominações cristãs. E você pergunta, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? Se existe uma igreja A, se existe uma igreja B, se existe uma igreja C, se existe milhares de igrejas. E você pergunta, aonde está a verdade? Sabe o que significa isso? Uma grande confusão religiosa. E confusão religiosa no Apocalipse significa o quê? Babilônia. Babilônia na Bíblia, em profecia, significa confusão. Confusão religiosa. E hoje o cristianismo está envolto em uma grande Babilônia, em uma grande confusão. E como faremos para distinguir a verdade do erro? Como saber se essa é a igreja que fala a verdade, ou se é a igreja ao lado de cá, ou se é a igreja do lado de lá? Como você vai saber? Só há um meio. Só há um meio. Não acreditem naquilo que eu estou pregando apenas. Confiram na palavra de Deus. A mensagem precisa ser comprovada pelo assim diz o Senhor. Essa é a mensagem profética que o Senhor... Agora, no final do texto, no verso 4 diz assim, ouvi outra voz do céu dizendo o quê? Retirai-vos dela. De onde? De Babilônia, da confusão religiosa. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres o quê? Cúmplices dos seus pecados. E para o quê? Não participardes dos seus flagelos, da sua condenação. Babilônia vai ser destruída. E todo aquele que não sair de Babilônia por comodidade, todo aquele que não sair de Babilônia porque a família está lá, porque o pastor é bonito, porque o pastor prega bem, porque os amigos estão ali, vai ser o quê? Cúmplices dos seus pecados e participantes dos seus flagelos. A mensagem do Apocalipse é clara. Retirai-vos dela, povo meu. Deus nos chama a sair de Babilônia. Confusão espiritual. E só podemos sair de Babilônia através do estudo profundo da palavra de Deus. Hoje, o que acontece é a veneração de homens. Homens se transformam em astros do Evangelho. Há muito tempo atrás, eu dei um estudo bíblico a um amigo e nós chegamos no tema do sábado como dia do Senhor. Estudamos a noite quase toda acerca desse tema. E aí, ele disse para mim, estou convencido que o sábado é o dia do Senhor. Eu vi na palavra de Deus. Só que uma semana se passou. E quando conversamos de novo, ele disse, o sábado não é o dia do Senhor. Eu disse, por que não? Porque o meu pastor disse que não é. Compreenderam? Compreenderam? Hoje, não podemos dar vazão à palavra de homens, mas o assim diz o Senhor. Agora, vamos sair de Babilônia e ir para onde? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lembra do primeiro texto que lemos a respeito do remanescente? Remanescente significa o resto, o restante. E Apocalipse 12, 17 diz que o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, diz o Apocalipse. O dragão se irou contra a mulher, que na profecia significa a igreja. A mulher simboliza a igreja na profecia. Então Satanás se irou contra a igreja e ele foi guerrear, pelejar contra o restante da descendência dessa igreja. Mas que restante da descendência é essa? Que igreja é essa? Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Que areia do mar é essa?
Lembra que falamos que os salvos serão como a grande multidão e os perdidos serão como a areia do mar. E o inimigo em pé, em cima da multidão de perdidos, persegue a igreja de Deus. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Uma outra característica. Agora, o que significa isso? O que é o testemunho de Jesus? O próprio Apocalipse responde. Apocalipse 19, 9 e 10 diz: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo estava falando a João, e João fez o quê? Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. João adorando o anjo, mas olha o que o anjo disse. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em toda a era cristã, Deus suscitou profetas no meio do seu povo. E a missão do profeta sempre foi uma só: levar a uma compreensão mais clara da palavra de Deus. Levar a uma compreensão mais substancial da palavra de Deus. Essa sempre foi a missão do profeta. E hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no ministério de uma jovem chamada Ellen White. Jovem porque ela começou no ministério quando ainda era jovem. E tudo o que ela disse apenas tinha um único objetivo. Ela nem se intitulava profeta, mas sim uma mensageira de Deus, que tinha uma luz menor, a iluminação do Espírito Santo, para guiar a todos a palavra de Deus. Essa era a intenção. A intenção de um verdadeiro profeta de Deus é guiar o povo à sua palavra, é guiar o povo à sua verdade, é guiar o povo aos caminhos da justiça. E por isso, a igreja de Deus também tem o espírito de profecia. Não a profecia que se vê hoje por aí. Profetizar sobre coisas comuns e reais e que não levam a palavra de Deus. É muito fácil dizer a alguém: olha, eu profetizei sobre sua vida e é assim, assim, assim. Será que está de acordo com a palavra? Tudo tem que passar pelo teste do assim diz o Senhor. Tudo. Tudo. Mas nós estamos num mundo em que o alto clamor, ele tenta ser freado pelo inimigo através de seus enganos. E que enganos são esses? Quais são os enganos mais terríveis, satânicos dos últimos dias? O primeiro está acontecendo em larga escala em nossos dias, que são falsos reavivamentos nas igrejas que não aceitam a verdade como ela é na palavra de Deus. O que nós vemos hoje no mundo cristão é um grande fervor. Parece até que a chuva serôdia caiu. É um grande reavivamento. São cultos com glórias e aleluias, com um grande fervor. Porém, a palavra de Deus não é estudada como deveria. Pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus com profundidade. Esses falsos reavivamentos, eles são enganos satânicos, no sentido que eles servem para nos distrair e pensarmos que aquele falso reavivamento é verdadeiro. Queridos, não acreditem somente em curas e milagres. Deus cura e Deus realiza milagres. É óbvio, amém, aleluia. Deus é poderoso para fazer um monte sair do seu lugar e ir para outro lugar. Deus é poderoso para realizar qualquer milagre. Mas quando Deus realizava milagres, todos eles eram pautados na palavra de Deus. Jesus dizia, vai e não peques mais. Jesus levava o milagre, mas também levava o conhecimento da palavra. Hoje existem pessoas que se unem à igreja apenas porque o pastor é milagreiro. Apenas porque se faz milagres todos os dias, todas as horas.
Mas eu pergunto, aquela pessoa que está sendo curada está sendo ensinada em toda a verdade? Porque não é a cura que me salva. Eu posso estar com câncer terminal e ser curado, mas eu vou morrer um dia. Você já viu alguém que está vivo até hoje, desde o princípio do mundo? Já viu? Alguém está andando por aí com 6.000 anos de idade? Não tem ninguém. Todos aqueles que foram curados por Jesus morreram. Lázaro foi ressuscitado por Cristo e morreu de novo. O salário do pecado é a morte. Nós vamos morrer se Cristo não voltar até lá. Você pode ser curado de uma doença, de 2, de 3, de 4, mas você vai morrer se Cristo não voltar. Vai envelhecer e vai morrer. É óbvio, é a lei natural. Agora, eu pergunto, quando você finalmente morrer, depois de ser curado 10 vezes, você está preparado para encontrar-se com Cristo? Porque não é a cura que te prepara. Não é o milagre que te prepara. Jesus uma vez curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Os outros 9 receberam a cura, mas não a salvação. Entende a diferença? Você pode ser curado e não salvo. Curas e milagres não são evidências do poder de Deus. Por isso existem nesse mundo falsos reavivamentos. Nós não podemos nos pautar naquilo que não é a verdade. Se Deus, o milagre é prerrogativa do Senhor. Se Ele quer te curar, amém, Ele vai te curar. Mas se não for assim, aceite a vontade do Senhor na sua vida. O apóstolo Paulo orou para que ele tirasse um espinho na carne que havia nele. Ele orou por 3 vezes, mas não adiantou. Aquela enfermidade ficou. Não foi a causa da sua morte, mas ela permaneceu nele. Deus não o curou. Qual o propósito? Não sei. Talvez para que ele não se engrandecesse demais, mas Deus tinha um propósito em não realizar aquela cura. O milagre é prerrogativa de Deus. E hoje nós vemos nas igrejas que o milagre parece prerrogativa do homem. O homem decide quem ele cura e quem ele não cura. Quem ele realiza o milagre e quem ele não realiza o milagre. Falsos reavivamentos não são sinal de que a verdade está ali. Tem um outro engano. Anjos maus aparecerão. Em breve, você e eu poderemos estar diante de pessoas que são, na verdade, anjos do mal disfarçados. Uma das verdades mais obscuras hoje em dia é a verdade a respeito da morte. A morte na Bíblia é um sono. É um sono. Portanto, se por um acaso eu sair por aí e de repente aparecer diante de mim a figura da minha avó, querida, que me criou, uma mulher incrível, extraordinária, que eu amei muito nessa vida, se ela aparecer ali com a mesma voz, falando da mesma forma que falava comigo, eu sei, pela palavra de Deus, que a minha avó dorme na sepultura e que aquela imagem é um anjo mau disfarçado para me levar ao erro e ao engano. E isso hoje acontece largamente no espiritismo moderno. Há muitos anos atrás, o espiritismo reacendeu quando 3 irmãs, chamadas irmãs Fox, adolescentes, estavam em casa e de repente começaram a escutar pancadas na parede. E não era ninguém, mas as pancadas continuaram. E elas então começaram a tentar entender essa questão aí. E começaram a chamar a pessoa que estava fazendo as pancadas. E aí elas começaram a ter experiências mediúnicas. E aí nasceu o espiritismo moderno. E hoje adolescentes brincam com tábuas, não é? E invocam espíritos. Querido, não há brincadeira no mundo espiritual. Se você invoca um espírito, ele vai se revelar a você. Não existe brincadeiras no mundo espiritual. É um grande conflito, é uma batalha. Anjos maus aparecerão em forma humana para nos desviar da verdade. Mas se um anjo, se uma pessoa, aparentemente um anjo, com aparência de anjo perfeito,
disser para mim uma linha contrária ao que está na Bíblia, eu vou acreditar nele ou na palavra? Na palavra. Na palavra. Manifestações visuais, físicas, fenômenos auditivos, paranormais, não são evidências de que Deus está agindo daquela forma. A palavra de Deus é a nossa única segurança. E o último grande engano do inimigo é que ele próprio personificará a Cristo. Um dia, em breve, o próprio Satanás vai imitar a volta de Jesus, para que todos acreditem que Jesus veio estabelecer um reino de paz nessa terra, e todos possam se unir em torno daquilo que não está escrito na palavra de Deus. Enganos satânicos. Por isso estamos vivendo o alto clamor. Por isso estamos vivendo na última mensagem que Deus tem para sacudir, para acordar a mim e a você. A última mensagem. E por fim, o pequeno tempo de angústia que falamos no início. Esse é o último texto dessa noite. Lucas 21, 25 diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Nós já estamos começando a viver esses dias. Os poderes do céu estão sendo abalados, as catástrofes naturais estão aumentando. Aí você diz para mim, mas sempre houve terremoto, sempre houve furacão, sempre houve enchente, sempre houve seca. Faça uma pesquisa e veja quantos furacões houve no século XIX, quantos no século XX e só no início do XXI, quantos? A intensidade dos fenômenos está aumentando a cada dia. A cada dia as catástrofes se avolumam. A economia mundial, que era um paraíso há alguns anos atrás, não é mais sólida. A Europa, o berço de ouro do mundo, um lugar civilizado de alto poder aquisitivo, está entrando em colapso. A Espanha tem o maior nível de desemprego dos últimos todos os anos. Nunca teve tanto desemprego na Espanha, um país super desenvolvido. A Grécia, que já conquistou o mundo inteiro, está falida. Estamos vivendo justamente o quê? Homens estão desmaiando de terror pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo a cada dia. Mas por enquanto é só o pequeno tempo de angústia. Porque haverá um grande tempo de angústia. Uma angústia muito forte. E esse é o tema de amanhã. Portanto, não percam a nossa penúltima noite. Esse é o tempo de amanhã. Hoje eu não vou fazer apelo, não vou perguntar a você. Eu vou apenas pedir que você medite sobre o alto clamor que está chegando ao seu coração. Esse é um clamor. Deus está usando de todos os recursos que Ele tem, de tudo que Ele tem. E aqui não é a Globo com os seus programas e tecnologia e recursos audiovisuais, mas é o Espírito Santo de Deus, com poder, chegando a você. Nada pode ser maior do que essa mensagem levada pelo Espírito Santo de Deus. Ouça a mensagem, coloque no seu coração e vá à palavra de Deus para comprovar. Estude a palavra de Deus todos os dias da sua vida, porque estamos no tempo do fim. Agora vamos ouvir um louvor especial e que possamos continuar meditando na mensagem que o Senhor tem para mim e para você. Amém?
perdão, Senhor, Deus meu. Eu me encontro de joelhos, pois eu sou um pecador, preciso do teu amor. Tento encontrar a solução pra não mais pecar, mas parece tudo em vão. Tu és tudo para mim, eu não posso fugir, eu dependo de ti. Preciso vencer esse mal que há em mim. De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. Posso entender o que tu queres para mim. Preciso te conhecer. Meu futuro é incerto, mas eu sei que tu reservas o que há de melhor pra mim. Quero me erguer e recomeçar, sem mais temores, tua voz escutar. Não posso negar, tu és tudo para mim. Eu não posso fugir, eu dependo de ti. Preciso vencer esse mal que há em mim. De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. De joelhos te entrego, sou teu pra sempre. De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. De joelhos me entrego, sou teu pra sempre. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela misericórdia que tens com cada um de nós e por comissionar um anjo com grande autoridade para proclamar no mundo inteiro esse alto clamor, a última mensagem de advertência, mas uma mensagem poderosa, alicerçada na tua palavra. Senhor, que o mesmo Espírito Santo que colocou essa mensagem em nosso coração faça prosperar em nossa vida. Que possamos meditar nessa mensagem, ir à tua palavra, confirmar, crer nela para a nossa salvação. Dirige a nossa vida, Senhor. Nos dê a tua bênção mais uma vez e nos traga amanhã para que possamos compreender que nesse grande conflito haverá um tempo de perseguição, um tempo de grande angústia, mas que finalizará
com o aparecimento do Senhor nas nuvens dos céus. Amém. Nos dê a tua paz, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.